sim, o designado às nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sabemos que em tudo somos atribulados, mas nunca derrotados, né? Somos afligidos, mas nunca vencidos. Somos guerreiros. Jesus chama ou chamou pessoas guerreiras, pessoas que não têm medo, pessoas que sabem como em quem ele assim se propôs a obedecer. Sabemos que quando todos nós, menos as mulheres, né? Às vezes até as mulheres já hoje, eu acho que se alista, né? No exército para servir, mas os homens se alistam no exército para servir o exército e tem um papel importante naquilo que ele foi chamado para quê. E com os apóstolos não foram diferentes. Eles foram chamados para um serviço militar espiritual, não um militar material, porque nós não servimos aos homens, servimos a Deus. Fomos chamados para um militar espiritual, isso é, para o exército de Deus. Então, Jesus é o general, e não só o general, mas vamos dizer assim, o presidente, porque o presidente de um país, ele comanda dos generais. E Jesus não é comandado por ninguém. Ele é o comandante, né? Ele é o maior. Não tem ninguém paralelo a ele. Só ele é. Ele mesmo disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então temos convicção disso, que Deus, ele está no comando de todas as coisas, no comando principalmente daqueles que lhe servem, que lhe obedecem os seus mandamentos, a sua palavra, porque a sua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, que penetra até as divisões da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E por isso nós somos bem-aventurados, irmão, porque chegamos a isso. Deus nos enxergou, Deus nos viu e nos chamou e nos capacitou. Agora eu fico pensando assim, que no meio do povo chamado dos apóstolos, irmãos, todos eles, ou quase todos, só Mateus era um homem que conhecia letra, era só um homem estudado, era só Mateus. Lucas, ele era, mas foi chamado depois. E Paulo depois também foi chamado, era um homem estudado, um homem entendido, inteligente, mas não é porque Paulo era inteligente e Mateus que os outros também não fossem inteligentes. Porque quando a Bíblia diz que Pedro era indouto, isso é, um homem sem letra, mas não quer dizer que ele é analfabeto. Não significa que é analfabeto. Ele pode não ter um estudo aprofundado, mas pode ter um básico. Então, ele conhecia também. Na verdade, ele era pescador. Muitos dizem que ele era analfabeto, mas a Bíblia não fala que ele era analfabeto. Diz que ele era um homem sem letra. E a pessoa que não tem letra, ele não tem um diploma universitário, vamos dizer assim, né? Ele não tem um diploma de doutorado, mas ele tem um básico, ele conhece. Então, por isso, Pedro, ele já tinha uma experiência e podia
ali se sair muito bem naquilo que foi lhe propósito. E por isso Pedro foi um homem não letrado, mas um homem espiritual. E um homem que conhecia o seu Deus, principalmente. Porque depois que Pedro se converteu de verdade, ele sabia com convicção que aquele homem que lhe chamou não era um homem qualquer, mas ele era o Filho de Deus, o Altíssimo. Ele era o Messias esperado, que ele estava esperando. Israel não pôde ver isso, mas Pedro via, irmão. Pedro era israelita, mas Pedro via isso. Ele sabia que tinha convicção. Então, por isso, ele se comportou dessa forma. Assim como todos nós, irmão, às vezes eu, quando vim para a igreja, não conhecia nada, não sabia o que era crente, não sabia o que era nada, mas Deus faz nos conhecer, Ele vai nos ensinando e nós vamos aprendendo assim, porque Deus ele não precisa chamar uma pessoa que seja letrada, estudiosa, porque Ele é o professor, Ele pode nos ensinar. Ele só chama uma pessoa que é letrada, no caso de Paulo e de Mateus, porque ali já era um propósito de Deus. Mas se não fosse, ele chamava só pessoas que não eram letradas. Então, por isso nós não precisamos de letra, porque o nosso Jesus, ele é um professor, e é acima dos professores. Ele é o maior do que o professor dos professores. Ele tem todo o conhecimento para ensinar aqueles que não sabem. Vamos ler aqui uma meditação na parte do testemunho de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11, aqui fala do testemunho de Pedro, irmão. Pedro, depois que Jesus subiu ao céu, ele mandou que eles ficassem em Jerusalém para ali receber o poder, a capacitação de Deus, da parte de Deus, para poder começar a boa obra. Porque eles tinham a incumbência de levar o ministério de Jesus, levar o evangelho até os confins da terra. Mas eles precisavam chegar, primeiro esperar em Jerusalém, até que Jesus assim o determinasse, o dia que eles pudessem começar a obra. E eles ficavam ali esperando o momento em que Jesus ia derramar o prometido por ele. Então, vamos ver aqui. E pegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que é que vós maravilheis? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossas próprias virtudes ou santidade fizéssemos andar de homem? Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que se vós desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Aleluia. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como
nossos pais e príncipes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aqui é um testemunho de fé, um testemunho dado pelo próprio Deus para ver, mostrar ao homem o seu propósito na terra, na vida do homem, do ser humano. Porque Jesus não vive na terra, mas vive no céu, como vive qualquer pessoa na terra. Ele morreu, mas ele reviveu. E ele, depois de vivo, depois de ressuscitado, mostrou para o ser humano que ele é Deus. Ele não é apenas um homem que veio e morreu e depois acabou com os outros que aconteceram, mas ele é o príncipe, o Messias esperado, que Deus prometeu desde os tempos mais remotos. Está escrito na Bíblia a respeito dele. Então Jesus veio com esse propósito. E depois que ele subiu ao céu, ele deu ordem para o seu discípulo que ficasse na espera em Jerusalém para receber do alto a capacitação espiritual. Porque ainda eles não tinham essa capacitação. Às vezes Deus nos chama, irmãos, mas nós sabemos que nós ainda não estamos prontos, não estamos aptos para fazer a obra de Deus, e por isso há um processo de preparação, um processo de espera, um processo em que às vezes nos cansa. Às vezes cansa o homem, muitos ficam decepcionados. Mas Jesus diz que bem-aventurado é aqueles que não se decepcionam na sua pessoa. Nós nunca devemos decepcionar daquilo que Deus tem para nós. Nunca devemos nos decepcionar se Deus fez uma promessa para você. Sabemos, irmãos, que Deus é fiel na sua palavra e Ele diz que Ele vai cumprir tudo o que Ele nos prometeu se nós não desvanecermos. Se nós permanecer na ligação, se nós permanecermos no enxerto que Ele nos fez, no figo, nós vamos dar frutos. Mas muitas vezes a gente, por falta de paciência, de conhecimento ou mesmo de temperança, às vezes a gente nos cansamos e nos afastamos do caminho do Senhor. Mas não foi aqui o caso dos discípulos. E os discípulos, vocês conhecem a história, que Pedro e João e os demais discípulos foram para Jerusalém em ato de obediência, o que Jesus tinha mandado para eles. Ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles sabiam, tinham a convicção que Deus, Jesus, ia cumprir o que tinha prometido para eles. E eles ficaram em Jerusalém. E a Bíblia nos diz que durante um tempo eles ficaram todos unidos ali, unidos em comunhão, e todos os dias estavam no templo, buscando ao Senhor, esperando a promessa que Jesus tinha feito a eles. Quantas vezes Deus já nos fez promessa, irmãos? E será, acho que aqui não tem ninguém que Deus fez promessa que ainda não cumpriu, que já desistiu, né? Então nós devemos sempre ter essa esperança que Deus vai fazer acontecer as coisas. Deus não é filho do homem para que se arrependa, nem é homem para que minta, irmão. Deus não vai mentir, jamais. É impossível, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta, porque Ele é Deus. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é verdadeiro, Ele é tremendo e poderoso. Mas às vezes não cumpre rápido como nós queremos, porque primeiro não é o tempo de Deus. E às vezes nós fazemos muitas voltas, né? E fazemos tardar as nossas bênçãos. Você sabe o que aconteceu com Israel? Israel era uma viagem de 40 dias. Se vocês forem estudar essa parte, era para ser uma viagem de 40 dias. Quantos anos Israel ficou no deserto? 40 anos. 40 anos não é 40 dias. Cada um dia um ano representa, né? Então, irmãos, se nós
nos colocarmos, fazer como os discípulos foram para Jerusalém e ficar ali de prontidão, clamando, louvando a Deus, em obediência, em ato de espera, não vai demorar, não vai demorar. Mas às vezes nós buscamos, descansando e buscamos a rodeio e fica naquele processo e aí demora. Israel, por causa das suas rebeldias, desobediências, esperou 40 anos, ficou rodeando em círculo no deserto até passar aquelas gerações de pecadores desobedientes. E Jesus, o próprio Deus fez isso para que eles passassem, e eles tiveram que passar e não alcançaram a promessa. Mas agora no ministério de Jesus as coisas são bem diferentes, porque agora Jesus assumiu o ministério de Deus, que na verdade Deus não mudou, mas transmitiu ao seu Filho, porque o seu Filho é a segunda pessoa da Trindade, ou isso é, o mesmo Deus, né? Mas está em outro caso, em outro ministério, em outro processo. Se você for ler lá em Hebreus, vocês vão ver toda a história, a partir dos 7 para frente, da história lá, da mudança de aliança, né? Então, os discípulos estavam ali, irmão, esperando a promessa. E quando foi um certo dia, Deus derramou do seu Espírito ali, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos começaram a falar línguas estranhas, línguas desconhecidas, e o povo que estava ali não conhecia. Então houve aquele tumulto no meio do povo, e começaram a dizer que estavam embriagados. E nesta hora Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e dá aquele discurso. Oh, que glória, né, irmão? O primeiro discurso, primeira pregação de Pedro, um homem que era considerado sem letra, um homem que era considerado indouto, ganhou mais de 3.000 almas para Jesus numa pregação só. Imagina, né, irmão? Essa multidão. Às vezes as pessoas não dão crédito nas pessoas, desprezam as pessoas pelo que são, pela aparência, mas não olha para o coração. Não é como Deus. Deus, ele olha para o interior. Mas o homem, ele quer mostrar, ele quer olhar e só vê o exterior, porque o homem não tem essa capacidade de olhar para o coração, e às vezes julga injustamente. E justamente Pedro, irmão, como os demais discípulos que ali estavam, deram aquele discurso e puderam ganhar muitas almas para Jesus naquele dia, num só dia. E depois disso, irmãos, eles continuaram no processo, né? Ir para a igreja e vinha, e todo dia estava no templo. Mas um dia aconteceu algo diferente, algo estranho, que na entrada do templo, na subida daquela entrada, não era uma escada, mas era uma entrada larga, assim que nesse aqui, tipo uma subidinha até chegar no templo. Lá tinha um homem que todo dia ficava lá pedindo esmola, porque era muita gente que entrava ali, e ele sabia que os crentes têm o coração quebrantado, né? Vê uma pessoa pedindo esmola, se compadece, dá, né, uma moedinha, dá um dinheirinho, e ele ficava ali todo dia pedindo esmola. E quando foi um belo dia que João e Pedro iam entrando, eles estavam cheios do Espírito Santo, como sempre. E aquele homem chegou para eles e disse: dá-me uma esmola. Uma surpresa, né? Ele não esperava aquilo. E os discípulos olharam para ele firmemente e disseram: olha, o seguinte, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você acha que o aleijado pensava que ia receber alguma coisa espetacular, diferente, né? Em forma de matéria, em forma de dinheiro ou algum objeto? Mas o que eles receberam ali foi muito mais do que experiência, muito mais do que dinheiro. E ali
João, cheio de Espírito Santo, com Pedro, disseram: em nome de Jesus Cristo, nós te ordenamos que você se levante desse chão e põe-te de pé, porque tu vai receber agora um milagre de Deus. E a Bíblia diz que ele pegou pelas mãos, ajudando o aleijado. E ele ergueu-se e ficou de pé. E quando ele ficou de pé, a cura veio de imediato. Sobre os seus tornozelos, porque era nos seus tornozelos, não poderia se firmar. E quando ele se recebeu de Deus aquele poder, aquela cura, ele começou a pular e começou a glorificar a Deus. Começou a se alegrar na presença de Deus, e aquilo chamou a atenção do povão que estava lá dentro e dos que estavam fora. E todos correram para o alpendre e começaram a ficar pasmos com cada um de cima. E aí, nesse momento, entra Pedro e os demais e começaram a dizer: homens, por que vocês estão assustados? Por que vocês estão perplexos com essas coisas que aconteceu aqui? Vocês acham que eu e nós que estamos aqui somos capazes de fazer isso? Ou por nossa santidade, ou por nossa própria virtude? Não, nós não temos essas condições. Mas isso é o que Jesus prometeu, é o que Jesus falou, aquele Jesus que vocês mataram. Aí Pedro começou a mostrar quem era Jesus, aquele Jesus que vocês crucificaram, que vocês desprezaram, que vocês diziam que ele era isso, que ele era aquilo. Ele morreu, mas Deus trouxe de volta. Deus trouxe de volta, ressuscitando dos mortos. E ele depois, antes de subir ao céu, ele nos deu capacidade. Ele nos mandou vir para cá, para essa igreja, para aqui nós esperarmos e começar a sua obra, o seu ministério. Aquele Jesus que vocês não davam nada, que vocês mataram, é por causa dele agora que esse homem está com saúde. É por causa dele que esse homem está de pé. Vocês conhecem a vida desse homem, que todo dia ficava aqui no templo pedindo esmola e não andava, ficava aqui sentado ou deitado, como de costume. As pessoas que têm problema nas pernas, não conseguem se levantar, ou fica deitado ou fica sentado. Mas agora ele está de pé. E é Jesus que fez isso por intermédio das nossas vidas. Ele quis dizer assim: olha, quando o homem se propõe em obedecer a palavra de Deus, quando o homem se propõe em reconhecer que ele é Deus, ele vai fazer milagres também no nome desse homem que vocês mataram. E agora, irmãos, todo o povo ficou ali ouvindo o sermão de Pedro. Um sermão, e aquele povo que estava ali, muitos deles se converteram a Cristo. Muitos deles obedeceram a palavra de Deus. Muitos deles sabiam que eles conheciam Jesus antes de Jesus ser morto. Então eles sabiam, eles tinham convicção daquilo. E agora, o Jesus que morreu, agora está fazendo um milagre. Então, irmão, é isso que nós mostramos, é isso que nós vivemos, é isso que nós tratamos e nós oferecemos para aqueles também que não conhecem esse Jesus. Os discípulos do passado, eles se foram, mas Deus mantém outro povo, chamado também de discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus disse assim: vai até os confins da terra e fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos de todas as pessoas, convidar e pregar o evangelho, anunciar que o meu nome salva, anunciar que o meu nome cura, anunciar que o meu nome liberta. E nós fomos alcançados por esse evangelho. Nós fomos alcançados por essa palavra gloriosa que nos alcançou e nos fez, assim como Pedro e os demais apóstolos. Por isso estamos aqui,
trazendo para você que ouve o Evangelho. Não estou falando simplesmente para os irmãos que estão aqui dentro, mas eu falo para aqueles que estão lá fora, que estão ainda em dois pensamentos, pensando e imaginando o que vai fazer. Sabendo você que Jesus é a salvação para o mundo. Você tem uma alma, meu querido irmão e amigo que ouve o Evangelho. Nós fomos alcançados por esse ministério, por essa palavra, por essa pregação que Jesus mandou o discípulo pregar. Fomos alcançados, chegamos aqui, estamos também com o mesmo propósito. Por isso nós anunciamos a você hoje que é dia de arrependimento. A promessa que Jesus prometeu para os discípulos de mandar poder para a vida deles é uma promessa que ele prometeu e cumpriu. Jesus prometeu de um dia vir buscar a igreja. Jesus prometeu de um dia vir buscar um povo. E esse dia está chegando. Nós vemos que os dias estão se cumprindo e tudo que está escrito está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Então é momento de nós nos apressarmos. É momento de você apressar em vir para os caminhos de Jesus. Aquele que morreu, mas não está mais morto. Ele está vivo lá nos céus e está vivo aqui no meio dessa igreja. Nós podemos sentir e ver que Jesus está presente nesse povo. Ele prometeu de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não se consumaram. Nós vemos que muitas coisas ainda estão do mesmo jeito. Então Jesus, ele ainda não veio, mas ele está aguardando. Quem sabe ele não está esperando você. Que falta você se converter a Cristo, obedecer também o Evangelho. O Evangelho é palavras de boas novas, palavras que mudam a vida do ser humano. O ser humano só pensa em pecar e fazer coisas que agradam a sua carne e os seus olhos. Mas saiba que vai chegar um dia em que você vai descer a terra fria. E do outro lado não tem ninguém para lhe socorrer se você passar dessa forma que você está. Agora, se você receber esse Cristo, se você receber esse Jesus, se você receber esta palavra, você vai, quando você passar e descer a terra fria, do outro lado você vai encontrar Jesus que está lá para te socorrer. E você não vai pelos caminhos de todos aqueles que não conhecem, mas você vai tomar outra forma, outro caminho, até a presença de Deus. E você vai gozar das mansões celestes, até o momento em que Jesus buscar a igreja. E aí vamos estar todos juntos lá, todos unidos, naquele coral para cantar e glorificar o nome do Senhor de Jesus, dizendo que só Ele é Deus. E isso, irmão, é verídico. Isso, meu amigo, é verídico. Isso não é história. Se você ler a Bíblia, se você meditar nas Escrituras Sagradas, tudo que as Escrituras Sagradas falou se cumpriu no Velho Testamento. E no Novo Testamento não é diferente. Tem se cumprido tudo até agora. Então não é momento de nós ficar pensando, cocheando em dois pensamentos. Não é momento de nós ficar atardando e dizer para amanhã: eu não vou aceitar hoje, deixa para amanhã, outro dia. Quem sabe o outro dia é tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais se você passar hoje para a outra vida. Você vai passar sem Deus e lá vai ser uma vida não eterna, mas vai ser uma morte eterna. Vai se transformar uma morte eterna. O que é uma morte eterna? É você viver a vida inteira separado de Deus. Você ter uma vida, porque ela não vai morrer, é uma vida inteira sofrendo no fogo eterno. Isso se chama morte, porque se nós sofrer aqui um pouquinho, você já acha ruim. E se você for lançado ainda pior, dentro do lago de fogo, e aí como é que fica a história? Então, hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia da salvação. Aquele homem foi alcançado. Quando ele aceitou, ele recebeu o milagre, ele também aceitou a Cristo e se converteu dos seus maus caminhos. Agora não era mais um homem aleijado. Agora não era um homem mais que ia pedir esmola.
Mas aquele homem, ele pôde agora trabalhar, pode ter o seu sustento e até dar esmola para quem precisava. É assim que Deus faz. Deus, ele muda a situação do homem quando o homem aceita. Deus muda a história do ser humano quando o homem aceita a sua obra, quando o homem aceita a sua pessoa, quando o homem aceita as dádivas de Deus. Deus o dá livremente e não lança em rosto. Isto é Deus. Esse é o Deus que nós pregamos, o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono dos céus, porque foi Ele que fez. Ele é o dono da terra, foi Ele que fez. Ele é o dono de todo o universo, porque foi Ele que fez. E tudo pela sua palavra. E tem a criação especial, que é nós, é o ser humano, e você faz parte dessa criação. Mas se você o rejeitar, saiba que Deus também te rejeitará. Jesus disse que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas se você me negar, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Então não vamos negar Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é doce, Jesus é amoroso. Ele tem toda a vitória para nos dar. Ele tem toda a dádiva para nos dar, da saúde, dá trabalho, Ele dá tudo que é de bom para nós aqui na terra. E ainda a salvação quando passar daqui para a outra vida. Isso é promessa de Deus para todos aqueles que creem. Se você crê e aceitar a Cristo, não é simplesmente crer no verbo e ficar no meio, deixar a palavra exposta no espaço, mas a fé é com obras. Isso é, você crê e parte para ação. Você crê e você diz, agora eu creio, então eu vou para a igreja e vou aceitar, vou confessar que Jesus é o meu Salvador. Isto é obra, isto é demonstração de fé. Agora, se você não tem fé, você vai dizer, eu creio e fica lá na sua casa e pronto. E na verdade não crê em coisa nenhuma. É só um ferro solto no ar. E isso não testifica em nada, mas testifica contra você, porque naquele dia vai chegar e você vai se propor, vai se encontrar diante de Deus no grande juízo. E aí não tem escolha. Não tem escolha, porque naquele dia Jesus não é mais advogado. Naquele dia Jesus é juiz e ele vai bater o martelo. Você me rejeitou, você ouviu a minha palavra e você me rejeitou. Então hoje, se ouvires a voz, não endureçais o teu coração, como diz essa escritura. Amém? Que Deus assim nos abençoe, nos guarde de vitória. Vamos continuar esperando Jesus. Não se canse de esperar Jesus. Jesus não se cansou de nos chamar, não se cansou, e nós não devemos nos cansar de Jesus, porque Jesus é maravilhoso para nos dar vitória. Amém. Glória a Deus, aleluia. Palavra de salvação, né? É isso. O papel do discípulo é salvar almas. E nós estamos vendo quantas almas foi ganho. Então, o papel do discípulo era esse. E nós não vemos que a vida do discípulo era boa, não. A vida do discípulo, nós vimos aí por essa passagem. Era vida difícil. Não era facilidade. E, principalmente, quem prega a palavra de Deus verdadeira é perseguido os princípios. O que aconteceu? Nós vimos a palavra oficial e também a palavra que o pastor trouxe. O próprio Pedro foi preso várias vezes, Paulo foi preso. Então é isso que a igreja não está vendo no dia de hoje. A igreja está querendo autor, popstar, fama. É isso que os pregadores de hoje querem. Isso não faz parte do reino de Deus, não. O que faz parte do reino de Deus é lutar pelo evangelho, é pregar a verdade, doa que doer. Que quem se levanta contra a palavra de Deus é quem é contra, mas tem que ser pregado, porque quem é de Deus vai aceitar, e os que aceitam é os que vai ser chamados, é os que vai morar no céu. Quem não aceita a palavra de Deus, porque não quer, está condenado. O próprio Jesus falou, lá em João fala, que Deus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar o que aceitar. Porque ele está no mundo, a igreja tem igreja por todo lugar. O que significa que Jesus está no mundo para salvar. Mas se não aceitar a palavra dele, não tem salvação. Já está condenado. Mas aquele que aceitou vai ser abençoado.
no nome de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus, para levar nossas casas, no nome de Jesus. Ou seja, nós aprendemos que tem que ser valente. Não é evangélico cheio de aceitação, cheio de unificação, que diga. Unificação é o evangelho que você prega, estamos cansados de ver aí a pessoa. Então, tem crente que está se unindo com um macumbeiro, com a igreja católica, prega, vai na casa do padre, vai com o padre acompanha uns, anda com o padre, outros andam com um tipo de gente. Isso não é evangelho, não. Isso é uma seita. Isso, o evangélico, ele é confrontado. Quando você prega a verdade, o diabo se levanta contra você. Então, se o diabo, você está pegando, o diabo está te abraçando, significa que você não está pregando a verdade, você está enganando. E o diabo gosta de enganação mesmo. Então, mas o evangelho é esse que foi pregado hoje. Que Pedro foi afrontado, todos foram afrontados porque pregou a verdade. Mas aquele que aceitou vai ser salvo e vai morar no céu. Então vamos continuar. Vamos levantar nossas cabeças. Não importa a afronta, porque todos os discípulos foram afrontados e o próprio Jesus morreu. Mataram ele porque ele foi verdadeiro. Vamos ser verdadeiros. Se morrer, morra pela verdade. Se viver, viva pela verdade também, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por a palavra do Senhor, que essa palavra venha alcançar, Senhor, as pessoas que estão em dúvida, que estão, Pai amado, confusos, que essa palavra venha fazer um rebuliço na mente e no coração dos ouvintes, Pai Todo-Poderoso Deus, as pessoas que precisam tomar uma decisão, que eles estão em cima do muro, que não sabem o que fazer, que ele possa, Senhor, ter discernimento através dessa palavra e dos apóstolos, que ela está sendo explicada para que venha se converter no nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso. Pai, nos conduz às nossas casas, na direção do Espírito de Deus, dá livramento, dá proteção, nas ruas, onde que nós for, que o anjo do Senhor esteja nos guardando, ó Pai Todo-Poderoso, e que essa palavra venha estar em nosso coração, que venha nos ser escada para o nosso mundo, para a nossa vida espiritual, Pai. É o que nós te pedimos agora e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, ó Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam amém. A paz do Senhor com a amada igreja em nome de Jesus Cristo.